Olá! Vamos falar mais um pouquinho do nosso livro. Estamos na parte 4 e agora nós vamos falar de ações coletivas para uma infância mais saudável. Então já fizemos aí várias reflexões acerca de estudos, né? Vários gráficos nós trouxemos, né? O livro trouxe, nós só fomos fazendo as costuras quanto a isso. Falamos, né? Comparamos meninos, meninas, né? O quanto cada um tem uma relação diferente com a internet. Falamos também do quanto a sociedade mudou, do quanto os pais mudaram, do quanto essa cultura de criar filhos foi mudando com o passar do tempo, né? Então falamos aí como era até os anos 2000 e pós 2000, 2010, com a chegada dos smartphones, né? E aí fomos fazendo várias costuras, fomos trazendo várias informações ali que o autor do nosso livro trouxe e foi interpretando esses materiais, esses estudos. E aí no capítulo 9, que então é a partezinha, né? São subcapítulos dessa parte 4, ele fala dos preparativos para a ação coletiva. Aí na página 256, ele fala: cada um de nós, agindo a sós, constata que é muito difícil e custoso fazer a coisa certa. No entanto, se agirmos juntos, será muito mais fácil. Então, mesmo assim, que esse nosso trem esteja aí desgovernado, se nos juntarmos a pessoas que têm esses mesmos princípios, os mesmos interesses que nós, sim, nós podemos fazer a diferença. Ainda há tempo, né? Embora o bonde esteja andando, podemos sim mudar algumas coisas. E aí ele fala de problemas de ação coletiva e ele traz um trecho de uma menina que já havia sido citada no livro, né, em que ela teve complicações bastante importantes quanto ao uso excessivo, né, abusivo dos smartphones. E aí ela fala assim: parte do vício pode ser explicada por meu desejo de me encaixar. Então isso nos adolescentes é clássico, né? Eu não queria perder nada, porque se deixasse passar alguma coisa, estaria por fora. E se estivesse por fora, as crianças ririam ou tirariam sarro de mim, por não entender o que estava acontecendo, e eu não queria ser excluída. Depois que alguns alunos ganharam smartphones e abriram contas nas redes sociais, os outros começaram a pressionar os pais. É doloroso para os pais ouvir dos filhos: todo mundo menos eu tem smartphone. Se eu não ganhar vão me excluir de tudo. Né? Então ali já tem uma pressão social. À medida que mais pais cedem, cresce a pressão sobre as crianças e pais que resistem até que a comunidade atinja um equilíbrio estável, embora infeliz, com todo mundo tendo um smartphone e todo mundo se perdendo nele. É o fim da infância baseada no brincar. Então, né, o quanto isso vai virando um movimento em cadeia, né, um efeito dominó, na verdade, né? Vai um, vai outro, e a coisa vai se estendendo até então que essa infância baseada no brincar, que é o que ele prega, que seja uma coisa bastante importante, vá se findando. Então, pais enfrentam problemas de ação coletiva também em relação à independência dos filhos. Era fácil mandar as crianças brincar quando todo mundo fazia isso. Porém, num bairro onde não há esse costume, é difícil tomar a iniciativa. Né? Então, não existe. E aí ele fala assim: como escaparmos das armadilhas? Problemas de ação coletiva exigem respostas coletivas. E aí ele dá 4 tipos de ações que podem ser tomadas. Que seria a coordenação voluntária. Né? Então, assim como acabam pressionando outros quando dão smartphone aos seus filhos de 11 anos, pais podem se unir e se apoiar. Então, é a coordenação voluntária. Normas sociais e moralizações, né? Uma comunidade pode passar a ver uma decisão pessoal em termos morais e expressar revolta ou condenação, como aconteceu em relação à direção alcoolizada ou a mãe que deixou seu filho de 9 anos andar no metrô sem o acompanhamento de um adulto. Então, criar essas normas sociais. O que é correto, né? O que prevalece, o que deve ser mantido ou não. Soluções tecnológicas. Então, um novo produto ou invenção podem mudar as opções e os incentivos para toda a comunidade, como a introdução de estojos com cadeado, onde guardar o celular, o desenvolvimento de métodos de verificação rápidos e fáceis, ou o lançamento de celulares básicos melhores, o que evitaria que as crianças entrassem nas redes. E por último, ele fala de leis e regras. Então, os governos poderiam criar leis, como exigir que as redes sociais verifiquem a idade de novos usuários, ou esclarecer que as leis que dizem respeito à negligência, não culpabilizando aqueles que querem dar independência a uma criança. Então, porque é bastante comum nos Estados Unidos essas leis, né, a respeito da negligência dos pais. Então, crianças que às vezes estão brincando na rua, estão sob supervisão de outros adultos, acabam sendo punidos, né, pela lei americana por não estarem sob os olhos dos pais. E aí ele traz também o outro subtítulo fala algumas advertências. E aí ele finaliza esse capítulo trazendo uma questão bem bacana. Se pudermos compreender a natureza dos problemas de ação coletiva, poderemos exigir leis para desarmar armadilhas e alterar os incentivos. Se agirmos coletivamente, poderemos reverter a infância baseada no celular e restaurar, em algum grau, a infância baseada no brincar, que é mais saudável. No capítulo 10, ele fala então que os governos e as empresas de tecnologia podem fazer, né? Então, a gente sabe que os pais podem fazer e tal,
Mas quem está por trás de tudo isso que acontece, né? Então são o governo e as empresas. Ele traz um trechinho aqui no subcapítulo que fala a corrida até o fim do tronco cerebral. Então, que é um modelo de negócio baseado em anúncios, né? Então, são anúncios que conseguem perceber o quanto você está rolando o feed, quando você para de rolar o feed, o quanto, né, teus olhos ali vão fixando naquilo, então conseguem, quer dizer, aquele conteúdo que você parou de rolar é um conteúdo que te interessa, e aí é uma indústria que vai ali consumindo e proporcionando, oferecendo conteúdo, né, do teu interesse, e é um feed infinito. Então, por trás, existe um algoritmo ali que faz com que você fique ali, de fato, vidrado no conteúdo. Então, ele fala pra gente que há 3 imperativos, na página 264, há 3 imperativos básicos para o funcionamento do negócio, cujo lucro deriva de anúncios em meio ao conteúdo gerado por usuários. Quais seriam esses imperativos? Então, conseguir mais usuários, fazê-los passar mais tempo no aplicativo, fazê-los publicar e interagir com mais conteúdo, o que atrai outros usuários para a plataforma. Então, são aí manobras que eles vão fazendo, né, para que a gente, então, fique cada vez mais fixado, né? E, como ele diz aqui, trazer novos usuários. Então, uma maneira de aliciar mais gente é ignorar a proibição de usuários com menos de 13 anos. E aí ele é bastante enfático nessa questão, né? Porque não existe uma segurança, não existe um método bacana de se verificar se aquele adolescente que está entrando ali, está baixando aquele aplicativo, está usando desse aplicativo, de fato tem 13 anos ou mais. Né? É muito fácil burlar isso. Então, ele traz bastante essa questão que ela não é segura, né? Mas ele traz alternativas também quanto a isso. Então, se fosse fazer um esforço real para bloquear ou expulsar aqueles com menos de 13 anos, o Instagram perderia usuários para o TikTok e outras plataformas. O público mais novo é especialmente valioso porque os hábitos criados cedo muitas vezes duram a vida toda, de modo que as empresas precisam dessas pessoas para garantir um consumo robusto de seus produtos no futuro. Então, a ideia é justamente fisgar essas mentes jovens. E aí ele fala assim: menores devem ser protegidos de produtos projetados para viciá-los. Eu gostaria que as empresas tratassem crianças e adolescentes com mais cuidado por livre e espontânea vontade. Porém, considerando os incentivos do mercado e as normas de negócio, provavelmente serão necessárias leis para forçá-los a fazer isso. E aí, em seguida, o próximo subtítulo é: o que governos e empresas de tecnologia podem fazer para encerrar a corrida? Então, são 4 as principais estratégias que governos e empresas de tecnologias podem pôr em prática para tornar o mundo virtual um lugar melhor para os adolescentes. O primeiro deles seria estabelecer o dever de cuidar. Então, ele se baseia numa lei, ele fala isso se baseando em uma lei dos Estados Unidos, numa lei do Reino Unido e de alguns estados dos Estados Unidos, alguns estados americanos, que fala que, em geral, para a criança, é melhor que as configurações de privacidade padrão sejam as mais rigorosas, enquanto para a empresa é preferível que a publicação da criança fique invisíveis ao maior número de pessoas possíveis. A lei, portanto, exige que a configuração padrão para menores seja o perfil privado, ou seja, ele já vira com esse botãozinho acionado. A criança precisa fazer ativamente a escolha de mudá-la se quiser que suas publicações sejam visualizadas por desconhecidos. O mesmo vale para os dados de geolocalização. Então, já fala, de vir esse padrão alterado. O segundo ponto que ele traz é elevar a maioridade na internet para 16 anos. E aí ele fala que, embora não seja uma idade super segura, mas conforme os dados que já fomos trabalhando nos capítulos anteriores, é uma idade que já passou daquele período super crítico, né? Em especial os meninos ali que, né, finaliza esse período aí de maior criticidade aos 15 anos. Então, teoricamente, aos 6 anos aos 16 já tem um pouquinho mais de maturidade e por isso já estão um pouquinho mais preparados para utilizarem as redes, né? Tem um filtro melhor para selecionar conteúdo e as pessoas com quem interagem. Então, as empresas de e-commerce da época chiaram, né? Falando o quê? Desse processo aí, dessa lei que tentaram implementar para aumentar essa maioridade. Unindo-se a grupos de defesa das liberdades civis preocupados com a possibilidade de que o projeto de lei dificultasse que os adolescentes encontrassem informações sobre controle de natalidade, aborto e outros temas sensíveis. Então, já houve aí uma certa inversão de valores. E aí, o senador, né, Ed Markey, de Massachusetts, que foi quem redigiu esse projeto de lei, ele disse o seguinte: era pouco, e à época eu sabia que era. Foi o máximo que eu consegui fazer. Então já haviam algumas autoridades aí preocupadas, porém essa empresa tecnológica ela é muito forte, né? Então, com isso, então, a lei fracassou em impor qualquer obrigação às empresas de verificar a idade dos usuários. Então foi aí alguma coisa que no mundo todo, então, pegou 13 anos como idade base, porém sem que haja uma verificação adequada desses 13 anos, embora eles proponham aí os 16 anos. Né? Como eles falam que as meninas têm um período mais sensível, aí, mais suscetível a questões, né, de influência das redes,
de 11 a 13 anos e os meninos de 14 a 15 anos. O terceiro ponto que ele fala, né, que essas empresas podem fazer é facilitar a verificação de idade, né? Então, como a gente falou, então os 13 anos já é difícil, porém, ele sugere aqui que empresas desenvolvam métodos como usar uma rede de pessoas para confirmar a idade umas às outras, emitir um token blockchain para quem já passou pela verificação de idade através de um método confiável. O token servirá como um documento de identificação, provando a idade da pessoa, mas sem nenhuma informação pessoal, de modo que um hackeamento não revelaria nada de importante. Porque eles falam também que os sites, quando o site mesmo verifica, ele capta muitas informações. E aí, se for hackeado, então divulga, por exemplo, que a pessoa X está acessando um site de pornografia, ou a pessoa Y está acessando um site, né? Então, ele acaba expondo demais a pessoa em caso de hackeamento. Porém, aqui ele usa ele fornece outras sugestões. A terceira sugestão que ele nos dá é usar a biometria para confirmar a identidade. Então, a Clear, conhecida pela rápida identificação nos aeroportos, agora é usada como uma ferramenta de checar de seus clientes, cuja idade já foi verificada, então tem a idade para comprar bebidas alcoólicas em eventos em estádios. Então, já existe aí alguma coisa, né, nesse sentido. E aí ele sugere que, então, seja uma possibilidade para as redes sociais também. Então, se abrirmos mão de uma solução universal e pensarmos em ajudar os pais que querem que a internet tenha portões etários que se apliquem a seus filhos, então uma terceira abordagem se tornaria possível: desenvolver uma maneira de pais identificarem os celulares, tablets e laptops de seus filhos como pertencentes a um menor de idade. Então, vem mais uma sugestão aí bem bacana. A quarta sugestão é incentivar escolas sem celulares, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? Nós tivemos, então, a aprovação, né, dessa lei das escolas sem celulares, em que há uma defesa aí da saúde mental dos alunos, mas também do desempenho escolar. E aí, o que então o governo pode fazer para incentivar mais e melhores experiências no mundo real? E aí ele traz alguns outros pontos, né? Então, essa é uma parte mais prática mesmo. Então, parar de punir os pais por dar liberdade aos filhos no mundo real, né? Então, como nós falamos, em que nos Estados Unidos é muito comum essa punição, né, pelos filhos estarem ali brincando numa praça sem supervisão, terem um ir e vir um pouco mais livre, né? Óbvio que existe um controle e uma ciência dos pais, porém uma rigorosidade muito grande, né? Então, essa é uma sugestão, essa é uma questão que ele fala aqui, que primeiro as crianças precisam ter um pouco mais de liberdade para usufruir desse mundo. Incentivar o brincar nas escolas. E aí ele fala que os gabinetes governamentais, departamentos de educação estaduais, precisam levar a sério as pesquisas sobre os benefícios do brincar livre, no geral e em particular no intervalo. Depois, deveriam garantir que as escolas disponibilizassem mais tempo para o brincar livre, incluindo oportunidades para brincar antes e depois da aula, em especial na educação infantil e no fundamental. A terceira sugestão que ele dá seria projetar e zonear espaço público, tendo as crianças em mente. Se quisermos que as crianças se encontrem presencialmente e interajam com a realidade, o mundo e seus habitantes precisam estar acessíveis a elas, né? Então, precisam de opções para estarem nesses locais. E maior oferta de formação técnica e programas de jovem aprendiz. Segundo Richard Reeves, pesquisas indicam benefícios para meninos que fazem o ensino médio em escolas técnicas. Então, eles apresentam uma taxa maior de graduação e salários mais altos, se comparados a meninos que fizeram ensino médio em escolas tradicionais. Entre as meninas, não há observação quanto a esse benefício. Também está provado que programas tipo Jovem Aprendiz ajudam adolescentes a fazer a transição do ensino médio para o trabalho remunerado, né? Então, ele fala desse investimento aí do governo. Então, quando trabalham de maneira complementar, governos, empresas de tecnologia, escolas e pais podem resolver coletivamente questões complexas, inclusive melhorando a saúde mental dos jovens, né? Então, como a gente disse, existe aí precisam todas as instâncias estarem alinhadas para que a gente consiga, então, mudar um pouco essa realidade que nós temos vivido de vários adolescentes e adultos, inclusive, doentes, né, com saúde mental bastante prejudicada em função da tecnologia que tem entrado em nossas casas, né, sem pedir licença e já fazendo grandes estragos. E aí nós finalizamos, então, o capítulo 10, né, e na página 283 nós começamos a parte 11. O que as escolas podem fazer agora? E aí, essa parte a Esther vai contar para vocês. Até lá!